Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Ficar Bem aos 40 Cast, o podcast do Ficar Bem aos 40. Hoje é dia do psicólogo, eu nem sabia, olha só que coincidência. E para a gente comemorar o dia do psicólogo, eu trouxe aqui a Adriana Cancelier, que ela é psicóloga, especialista em transtornos alimentares e emagrecimento. Obrigada, Adriana, por ter topado aí o nosso convite no dia do psicólogo. É verdade, uma homenagem, né? Isso, uma homenagem, exatamente, dessa profissão tão bonita e tão bacana, né? Que ajuda tantas pessoas aí em todos os sentidos da vida, né? Bom, Adri, a gente vai hoje abordar um tema muito bacana, né? Nós nos conhecemos na pandemia, né? Verdade. Enquanto a Adri estava chegando aqui, a gente estava lembrando disso, né? Que nós nos conhecemos no meio da pandemia, fizemos um projeto juntas, foi muito legal, que foi um desafio. Nem lembro como é que era o nome do desafio, mas era eu, você, a Ângela e a Sara. Isso mesmo. E a Sara Crossati, né? Isso. Gente, foi muito bacana, porque foi numa fase assim que estava todo mundo, né, muito sem saber o que fazer, sem poder sair de casa, comendo um monte, super estressado, porque não sabia se ia morrer, se ia viver. E foi muito legal. E hoje eu trouxe a Adri para falar para vocês uma coisa que eu acho muito, muito importante, que é como que o comportamento, né, o nosso comportamento pode ajudar ou atrapalhar no processo de emagrecimento. Adri, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse e falasse para a gente, assim, por que você, dentro da psicologia, escolheu essa área específica? Boa tarde, gente. Então, é um prazer, Nina, estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a minha área, né, de especialização, que eu gosto tanto, é uma área assim que eu sou apaixonada, né? Então eu sou psicóloga, especialista em transtornos alimentares e emagrecimento, né? E logo que eu acabei a faculdade, eu comecei a atender e aí começou a vir muita demanda nessa questão da alimentação. Essa questão de como que eu controlo a alimentação, como eu devo me comportar. E aí, meio que foi me levando para isso, né? Eu acho que eu fui escolhida, na verdade. Que legal. Fui escolhida por isso. E aí, fui fazendo as minhas especializações e sou super realizada, assim, nessa área que eu escolhi. Que bacana, não? E é uma área muito, assim, que eu vou contar aqui uma história, eu sempre conto minhas histórias, né? Porque eu falo, gente, sempre parto do princípio, né, do que eu conheço mais, que é a mim mesma, né? E olhe lá, né? Porque nem sei se me conheço tanto assim. Mas eu fui uma pessoa que eu engordei ali no final da infância. Aí no começo da adolescência emagreci, fiz coisas loucas por conta própria, emagreci, fiquei neurótica até os 27 anos. Sim. E depois, assim, deu uma melhorada, mas eu sempre tive uma relação muito complicada com a comida, com a balança, com o meu corpo, com tudo, assim. Aí veio a menopausa e daí ferrou tudo e daí, enfim, é outro capítulo. Mas eu sempre tive essa impressão, aí você me corrija se eu estiver errada, que quando a minha vida eu estava passando por um momento mais complicado na minha vida, era o momento que eu engordava. Sim. Né? Eu meio que descontava, não sei se era descontava a frustração na comida, não sei, assim, mas aí eu percebi, assim, a partir dali, o quanto a nossa cabeça, ela pode nos ajudar ou atrapalhar no processo de emagrecimento, né? E aí, assim, eu queria que você me dissesse como que isso acontece, assim, por que a gente tem esse tipo de... Não sei se você conseguiria explicar. Na verdade, a gente tem vários gatilhos emocionais, né? Então, a gente... por exemplo, estou ansiosa, então eu vou comer. Estou nervosa, eu vou comer, né? Estou cansada, tive um dia estressante, eu vou comer. A gente joga muito essa questão emocional na comida. E aí existem dois tipos de comer emocional, que é importante a gente, né? E é normal também ao longo da vida que a gente tem esses altos e baixos. Né? Nosso corpo muda, né? Sim, ao longo da vida. Exatamente. O nosso corpo muda, a nossa história de vida muda, o nosso momento muda, né? Então, isso faz com que a gente também tenha uma linha de altos e baixos. Isso. Né? E a gente tem o comer emocional, então ele envolve essa questão da emoção, né? Do sentimento, daquilo que a gente pensa, é um conjunto, né? Na verdade, o comportamento alimentar, ele engloba tudo, ele engloba
o que comemos, como comemos, por que comemos, onde comemos, né? Toda essa questão relacionada à comida e também o que a gente acredita e pensa sobre a comida. Olha, né? que interessante. O que a gente sente em relação a essa comida, porque a comida também é uma fonte de prazer, é inegável, não pode falar que não, né? Exato. É uma fonte de prazer. Então, a gente também usa a comida para socializar, para estar com os outros, né? A gente cria um ambiente acolhedor em torno da comida. Exatamente, Então, o comer emocional, ele é muito relacionado à comida, né? Por exemplo, provavelmente quem desconta as emoções na comida é que ela já tem um caminho já preparado para aquilo, né? Ela sempre fez isso, né? O cérebro já aprendeu que quando eu estiver ansiosa, eu vou recorrer ao chocolatinho, à comida. Então, assim, é como se ficasse um hábito, né? Fica no piloto automático. Entendi. É uma reação. É uma reação até meio inconsciente, assim, a um estímulo, né? Exatamente. O que a gente tem que perceber é o seguinte: às vezes existem dois tipos de comer emocional. Um é aquele comer emocional, por exemplo, você acorda de manhã, aí você resolve comer só um pouquinho no café da manhã, porque afinal você está de dieta, Sim. Né? Você está cuidando. Então você come bem pouquinho, no almoço você também consegue se controlar, à tarde já começa a dar aquela fominha, aí você fala, não, vou pular a tarde porque eu tenho que me cuidar. E aí à noite você não aguenta. Aí você descamba. Aí você descamba e come tudo que tem pela frente. Por quê? Porque durante o dia você não se alimentou. Então chega no final do dia, é claro que o corpo vai querer algo palatável, né? Algo que te dê uma energia rápida. Nunca vai ser um peito de frango grelhado, né? Vai ser um hambúrguer, vai ser, né, batata frita, pizza. Um macarrão, né? De preferência de molho branco, assim, bem gostoso. Então, o corpo, ele vai pedir isso. Por quê? Porque durante o dia a gente já está cansada, a gente já passou por um monte de situação, já teve estresse e a gente está mal nutrida, né? Sim. Então, no final do dia, o corpo vai pedir aquilo. Então, esse seria um tipo de comer emocional. E esse é mais fácil de ajustar. Ah, entendi. Né? Porque você pode tomar um café da manhã um pouquinho mais reforçado, né? De acordo com, né, com a Nutri, ou você mesmo, né, já pensar nessa questão. Comer um pouquinho mais no almoço, não deixar tudo para o final. Sim. Né? E a gente fica com aquela... Essa é uma mentalidade de dieta, né? Sim. Na verdade, porque a gente fala, não vou comer porque eu quero emagrecer. E é o contrário, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. É o contrário, né? Porque, não vou comer porque eu quero emagrecer. Não, eu não vou comer aquele pãozinho de manhã porque aí eu economizo uma caloria. Aí o que adianta, né? Economizar de manhã e à noite chegar nisso, né? E aí nós temos também o comer emocional, que ele é mais profundo, que é aquele e que demanda mais tempo também, né? Porque demanda o conhecimento de uma história de vida, tratar algumas questões, né, da história de vida do paciente, que é aquele que a gente desconta a emoção na comida e propriamente dita, né? Então, assim, por exemplo, eu sou ansioso, então eu vou lá e como uma caixa de chocolate, por exemplo. Então, assim, a questão não está nesse ponto de comer, eu sou ansioso e eu como a caixa de chocolate. O que a gente tem que tratar é o que te deixa ansioso. Entendi, você tem que tratar a ansiedade. Exatamente. A raiz do problema. Exatamente. Que aí, né? Aí você tem que abrir a caixa preta, né? Abrir a caixa preta, porque aí vem todo o histórico de vida. Sim. Né? Vem o histórico de alimentação, vem o histórico de abusos que a gente fala, abusos emocionais, até abuso de bebida, né? Sim. Principalmente esse pessoal mais jovem, assim, sim, né? Sim. Que abusa, né? A gente não trata o corpo como deveria ser tratado, né? Sim. Então vem toda essa questão do sono também, que é muito importante também no emagrecimento. Por quê? Porque se você acorda cansada, já vai ter um dia que você vai precisar de mais energia. Consequentemente, né? Você vai acabar querendo comer mais? Exatamente, porque você vai precisar, vai demandar essa energia, né? Então, são vários detalhes que a gente tem que ver na vida do paciente para que ele possa passar por esse processo de emagrecimento. Sim. Não é fácil, porque é bastante coisa.
Né? E não é fácil viver em equilíbrio. Não a gente mesmo. Está sempre se desequilibrando. Não, né? mesmo, nem me fale. Eu tô tentando, na verdade. Às vezes eu tô conseguindo, às vezes não. Mas eu percebo, assim, né? Eu tive transtorno alimentar quando eu era jovem, assim, eu tive bulimia por bastante tempo, até os 27 anos, assim. E eu tinha muito isso, assim, um desespero que eu não queria engordar, porque eu já tinha sido gordinha no passado, né? Então entra aquela coisa do bullying e tal, né? E eu acho que a gente também vive numa sociedade onde assim, as pessoas te parabenizam porque você emagreceu. E elas te criticam porque você engordou, né? Como se alguém tivesse alguma coisa a ver com isso, além de você. Mas tem isso, né? Então, imagina, quando eu era criança, ali no começo da adolescência, que eu era gordinha, daí eu emagreci, daí as pessoas falam, nossa, como você tá magra. Então, aquilo enchia meu ego. E eu não queria mais voltar para aquele lugar onde eu era a gordinha, o patinho feio e tal, daí tinha os namoradinhos e tal. Então, por bastante tempo, a minha relação com a comida foi muito complicada. Só que assim, eu não contava para ninguém e fazia tudo muito bem feito, porque nunca ninguém desconfiou. E aí foi uma coisa que eu fui buscar sozinha, sabe? Fui buscar porque eu sabia que estava errado. Sim. Né? Que tipo assim, não era né? Óbvio, né? Que não era esse o caminho certo. Mas assim, né? A partir dessa minha vivência, eu percebo assim, o quanto é difícil, é doído quem tem uma relação ruim. Não estou dizendo ruim, mas assim, quem tem uma questão com a comida, né? E é tão comum, né? Não talvez ter distúrbios como uma anorexia, uma bulimia, algo mais grave, mas assim, a nossa relação com a comida, principalmente as mulheres, né? A gente tem isso assim, né? E para você, são mais mulheres, mais homens que chegam no teu consultório? Como que é, assim? Quase 100% mulheres. Né? Eu acho que a mulher ela é muito cobrada hoje em dia, né? Então, a gente vive numa sociedade em que a magreza é o estabelecido. Sim. Né? Não ser magro, hoje, né, considerado, nossa, a pessoa não se cuida. Mas eu acho que já foi pior, sabia? Eu acho que ali na década de 90, antes, acho que a internet tem acho que assim, na minha opinião, a internet ela tem um papel ruim, porque, né, mas ela tem um papel bom porque a gente conseguiu ver outras pessoas performando, assim, né? E eu acho que isso deu abriu um pouco o leque, né? Teve todo aquele processo lá do body positive, todo aquilo, né, assim, todo né, um ativismo em relação a isso, né? Mas mesmo assim ainda tem muita cobrança. Tem bastante cobrança. Ainda assim tem muita cobrança. Realmente, assim, eu acho que as redes sociais, elas, por um lado, elas, né, conseguem também mostrar esse outro lado que antes a gente não via. Sim. Mas tem muito mais cobrança em relação a ser perfeito. Né, em relação a ter o corpo perfeito, a ser uma pessoa perfeita, né? Então as pessoas se cobram demais. Hoje em dia, quando você come saudável, por exemplo, não estou nem dizendo fazer uma dieta, porque hoje em dia comer saudável também é confundido com fazer dieta. Pois é, exato. Né? Por exemplo, você come arroz, feijão, carne, brócolis, não é uma comida normal. Essa é uma exceção hoje em dia, né? Porque está todo mundo comendo, por exemplo, hambúrguer, pizza. Comer saudável é igual a fazer dieta. Então, assim, as pessoas confundem muito isso. Sim. E hoje em dia a sociedade cobra muito isso, né? Então, assim, ou você está de dieta, ou você se você não está de dieta, você não se cuida, é porque você é preguiçoso, é porque é falta de vontade. Não é isso, né? Eu acho que a pessoa que ela está acima do peso, ela luta muito mais do que qualquer um. Sim. Muito mais. Sim. Né? É que, na verdade, ninguém se coloca nessa situação porque quer. Efetivamente, eu acho que são muitos fatores, né? Sim. Tanto, né, enfim, acho que comportamentais como fatores ambientais até, né? Tipo, eu acho que é muito complexo, é uma questão muito complexa para a gente poder apontar o dedo para os outros, né? Sim. E dizer qualquer coisa, né? E se a fórmula, né, dieta, exercício físico fosse tão simples e funcionasse, estava todo mundo, né? Fazendo. Com o corpo
né? Saudável, né? Não teria o sobrepeso. Mas, na verdade, eu falo que no emagrecimento 2 e 2 não são 4. Não, né? São 6, são 10. Né? Então, essa fórmula, hoje em dia, ela é muito simples. Dieta e exercício igual emagrecimento. Ela é muito... Ela reduz muito o significado de tudo isso. Sim. Não sei se deu para entender. Não, entendi sim. Na verdade, parece que tipo, você tem que fazer déficit calórico, que é a palavra da moda, exatamente. E aí tá tudo, entendeu? É só isso. Sim, porque não leva em conta né, os relacionamentos do paciente, o quanto ele sofre de ansiedade, por exemplo, ou de outras emoções, enfim, o estilo de vida dele, a possibilidade dele também. Sim, né? Tem isso também. Né? A possibilidade. Então, o conhecimento, né? Ter o conhecimento não leva à ação também, né? Mas, enfim, mas é uma etapa, né? Sim. É uma etapa. E eu acho interessante isso, assim, que você falou da questão da informação, né? Porque a gente tem muita informação hoje, né? Se você der um Google em qualquer coisa, hoje você consegue ter pelo menos uma ideia do que se trata, né? Sim. E eu acho que também nesse aspecto, né, do comportamento e tal, né, da alimentação, vem muito a questão dos modismos, né? Sim. Porque cada hora é uma coisa, né? Cada hora é um suplemento, cada hora é uma coisa. E, no fundo, agora eu estou fazendo acompanhamento agora com a doutora Dani e com a nutricionista, com a doutora Mariana. E eu cheguei lá pedindo Ozempic. Sim. Porque eu falei, eu engordei. Você conhece um pouco a minha história, né? Que eu engordei lá porque entrei na menopausa e daí nunca mais consegui emagrecer, daquela coisa arada. Também, tipo, larguei porque não estava conseguindo emagrecer, mas assim, nunca tinha tentado de fato, né? E aí ela falou, daí o ano passado eu comecei a pensar, falei, não, ano passado eu falei, eu vou tentar colocar uma rotina de exercício. Porque eu não conseguia fazer, porque eu me sentia culpada. Tipo, eu tenho um monte de trabalho para fazer e eu vou para academia. Vou cuidar de mim? Né? Tipo, né? E eu tenho um monte de coisa para entregar. Tem um cliente que pagou, eu preciso entregar as coisas. Eu tenho muito essa coisa sabe, essa culpa, assim, que meio que me paralisa em algumas... Já melhorei bastante. Sim. Já andei algumas léguas, assim, né? Porque também não adianta, tipo, porque se eu não estiver bem, né, eu não vou também conseguir entregar as coisas, né? Então eu preciso cuidar de mim para poder fazer o resto, né? Mas ainda tem dias que eu dou uma derrapada. Mas foi uma coisa que eu resolvi. E aí eu pensei, não, eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí depois esse ano eu cheguei para ela e falei, eu queria queria o Ozempic, como é que funciona tal. Daí a gente teve uma consulta e ela me explicou e tal. Daí ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai na Nutri e tenta. Se você não emagrecer nada, aí você volta aqui e a gente conversa. Por quê? Porque assim, na minha cabeça, tipo, eu já estava derrotada. Sim, eu já estava derrotada. Eu entrei na menopausa, a gente não tem mais hormônio, não vou emagrecer. Pronto, acabou. Acabou pra mim, tipo, agora, sei lá, só... Né? E não, assim, ela fez alguns ajustes na minha alimentação, que estou patinando aí desde junho, que eu viajei, voltei, nunca mais consegui voltar, assim, mas ela fez uns ajustes na alimentação e a coisa fluiu, assim, e pela primeira vez eu falei, gente, eu não estou desesperada, sabe? Assim, eu não estou me privando das coisas. Claro, tem ajustes, né? Não posso fazer comer tudo que eu comia, mas foi de uma forma muito mais tranquila, né? Então é importante ter acompanhamento, né? É muito importante ter esse acompanhamento para a gente poder regular e assim, né? Claro que vai ter ajuste, porque a gente perde também essa conexão com o nosso corpo. Né? Quando a gente abusa da alimentação, quando a gente desconta tudo na alimentação, a gente vai perdendo essa conexão com o corpo. A gente não escuta mais o corpo. Então a gente acha que aquilo que a gente está fazendo é necessário. Sim. Né? E claro que no começo você sofre um pouquinho para ajustar. Sim. Né? E se cuidar, né? O emagrecimento é para a vida inteira. Você não vai poder dizer assim, opa, emagreci, agora deu. Né? É para a vida inteira. Manter né? Complicado. E remédio não muda hábito. Não. Então você tem que fazer, tem que mudar o hábito. Se tiver que
que tomar remédio, né? Eu não sou contra em alguns casos, porque realmente precisa, né? É necessário. Mas é necessário que se crie uma rotina, né? Que se mude esses hábitos, que tenha persistência, né? Porque a maioria das pessoas desiste antes de tentar um tempo, né? Tentei 2 meses, não deu certo. Gente, a pessoa passou a vida inteira ali, né? Sei lá, 30, 35, 40 anos comendo daquela maneira, se comportando daquela maneira, e aí quer que a coisa se resolva em 2 meses. É nosso imediatismo, né? É o imediatismo, não tem, né? Não tem milagre. Nem a cirurgia bariátrica, que veio como uma solução, né? É milagrosa. As pessoas, né, que não se cuidam voltam. É verdade, isso é uma coisa bem, agora que a gente está percebendo, né, que as pessoas tá dando, teve um boom, né, de cirurgia bariátrica, e agora já faz alguns anos assim que as pessoas, né, as primeiras pessoas que começaram, que fizeram, né, e tem várias pessoas que engordam de novo. Sim. Eu achava que nem era possível engordar depois da bariátrica, e realmente acho que porque a cabeça não acompanha o corpo, né? Exatamente, tem que fazer um acompanhamento psicológico, porque a gente tem que mudar o que a gente pensa, o que a gente sabe, né? Como a gente se comporta em relação à comida. Então as pessoas continuam com aquela cabeça, agora eu já emagreci, agora já está ótimo, já estou, né? Não preciso fazer mais nada. E não, a gente tem que trabalhar constantemente com isso, né? Porque a compulsão, ela está lá, né? Se não for com comida, ela vai deslocar para outro lugar. Então a gente tem que ter cuidado em achar que um emagrecimento, ele... eu fiz aqui, eu tomei o remédio, vai ser definitivo. Não é. Não é. E durante o processo é necessário acompanhamento com a nutricionista. Por quê? Porque geralmente quando você faz sozinho, você faz em casa, né, e não tem esse acompanhamento, você acaba fazendo uma restrição muito grande. E a restrição, ela dá lugar para compulsão depois, né? Então, geralmente, quando você fica muito tempo sem comer, né, ou come muito pouco, o corpo pede depois alguma coisa para compensar. Sim. Então, né, o que você economizou de caloria ali, você vai ganhar tudo depois com... e não vai estar bem nutrido, né? Tipo, a questão da nutricional mesmo, né? Porque tem muitas... Às vezes você, eu vou comer alguma coisa menos calórica, ou menos, né? Tipo... E aí, no fundo, não é apropriado, né? Porque aí você não vai estar tendo o aporte nutricional necessário. Eu aprendi várias coisas, assim, nesse meu caminhar, porque, afinal de contas, já tenho 46, são, sei lá, 28 anos, mais ou menos, 28 anos, não mais. Gente, faz muito tempo já que eu tento, 38 anos que... Mas eu sempre brinco, né? Que eu queria ser gorda, igual eu era gorda da primeira vez que eu me achei gorda. É porque as pessoas às vezes têm aquela, nossa, meu Deus do céu, eu sempre fui, né? Eu sempre estive acima do peso, sempre fui obesa. E quando você vê uma foto lá de trás, nem era isso. Pois é, fala, gente, olha que magreza, olha que horror. E eu achava. E tem muito isso, né? A distorção de imagem, né? Também é um transtorno que entra nesse. Sim. Ainda mais agora, né? Tem muita gente que tem essa coisa com o corpo agora de atleta, de comer, né? De fazer essa dismorfia, assim, sim, né? Essa dismorfia corporal, né? Então. Por quê? Porque vem a comparação, vem os fatores que influenciam, né? Rede social, né? Toda essa parte, né? de mídia, propaganda, né? Toda essa questão envolvendo o corpo, envolvendo a aparência. Então, hoje em dia, as pessoas estão perdendo um pouco a noção do que é real. Né? E, por exemplo, a gente tem que fazer uma coisa que é sustentável para a gente. Que a gente consiga também sustentar emocionalmente, né? Não adianta eu querer ficar com 47 quilos se no meu dia a dia eu não consigo manter aquilo. Sim. Eu sempre falo para os meus pacientes, tem que ser teu peso natural. E o peso natural é aquele onde a gente se alimenta bem, sem muitos exageros, não quer dizer que não vai acontecer. Sim. Né? Um dia ou outro vai acontecer, né? É normal. Sim. Né? Como a gente falou, né? A comida, ela nos dá esse prazer, mas é necessário que você tenha, então, essa visão de que emocionalmente você tem que sustentar aquilo. Não adianta
eu falar que eu vou para academia 5 vezes por semana, 7 vezes, porque agora, geralmente, quando alguém começa no processo de emagrecimento, vai, né? Vai. 5 dias, agora eu vou malhar todos os dias. Aí um dia choveu, não foi. Outro dia chegou triste do trabalho, não foi. E aí já começa a se boicotar e vem aquela sensação de frustração. Nossa, eu não sou capaz. Nossa, isso é muito, assim, como que eu posso dizer? É muito presente, assim, Sim. né? Essa sensação, porque você fica... E como lidar com isso, né? E como lidar com essa sensação? Porque nem todo dia você vai conseguir ir, né? Não. Eu quero ir todo dia, mas nem todo dia eu vou conseguir. E como que a gente lida? Como que a gente negocia? Eu falo para os meus pacientes para eles criarem micro-hábitos. Olha que legal. Então, assim, por exemplo, né? Então você começou lá a emagrecer, agora, né? Nada de coisa... Aí, às vezes eu falo, qual é o teu micro-hábito? Aí eles começam. Vou pra academia 3 vezes na semana. Gente, mas nem fazia exercício, como é que vai 3 vezes na semana? Não vai dar conta. Sim. Vai um dia a pé pro trabalho, se o trabalho for perto. Né? Se compromete a caminhar 30 minutos 2 vezes na semana. Vamos começar, sabe, de pouquinho. É que a gente já quer começar, tipo, lá no hype, assim, né? A gente quer começar lá sim. A gente já quer virar triatletas. A gente já quer postar aquela foto, tá Exato, já quer... Né? Porque agora eu vou comer tudo certinho. Não vai dar. E justamente esse perfeccionismo faz com que a gente não saia do lugar, né? Sim. Porque se eu me propus aí 5 vezes na semana fazer academia, se eu não fizer, eu já vou ficar triste, pronto, não funcionou. Porque é 880. Esse pensamento nos boicota, né? Então eu falo, gente, vamos começar devagar. O que você vai se comprometer a fazer? Não, eu vou comer assim. Não, então vamos fazer assim, ó. Quantos litros de água você toma? Eu tomo meio litro por dia, né? Uhum. Então vamos tomar 800 ml, 1 litro. Vamos se comprometer com isso antes de se comprometer com qualquer outra coisa. Porque a gente se perde no básico. É verdade. A gente vê o final, onde a gente quer chegar, mas a gente se perde na base. Sim. Né? Quer tomar água, é fazer escolhas mais saudáveis, né? A maioria, 80% das nossas escolhas mais saudáveis. A gente não caminha mais porque a gente vai de carro, a gente vai na esquina de carro, tudo é muito cômodo hoje, a gente pede comida pelo celular, então a gente não se exercita mais, e são coisas básicas, pequenininha. Então eu sempre peço, estabeleça 3 micromovimentos que você possa fazer e se comprometer durante todos os dias. Ou faça um plano semanal. Então, por exemplo, vou caminhar 2 dias na semana, 30 minutos. Ok. É difícil caminhar 2... Não é 30 minutos. Não. Né? Uhum. Mas mesmo assim as pessoas não conseguem. Né? Agora, imagina, se as pessoas não conseguem tomar 1 litro de água, como é que vai para a academia todo dia? Como é que vai conseguir seguir um plano alimentar? É difícil. Né? Como é que vai se comprometer com coisas maiores, né? Porque Não, desculpa, é que eu ia falar, é que daí acaba sendo, a pessoa fica, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. E não é que seja muita coisa, mas são vários ajustes que você tem que fazer. E às vezes você se perde ali porque realmente, além de tudo isso, tem todo o resto da vida rolando, né? Sim, esse é acontecendo. Só um ponto, né? Uhum. E aí quando a gente fala num processo de emagrecimento, ok, então um processo de emagrecimento, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Tá, mas cuidar da minha alimentação envolve 1 milhão de outras coisas. Exato. Envolve eu ir no mercado, comprar coisas mais saudáveis, preparar a minha marmita para o outro dia, se eu quiser, né? Eu tenho que pensar aquilo que eu vou fazer. No começo não é uma forma automática, então demanda um pouco de esforço. Né? Então esse é só um ponto. Né? De preparar, de ter em casa escolhas mais saudáveis, né? Porque a gente tem que também se precaver, né? Sim. Porque é muito mais fácil abrir um pacote do que descascar uma fruta, né? Descascar uma fruta. É verdade. E aí vem todo aquele sentimento junto, é claro que a gente vai querer abrir o pacote. Claro.
Não, e assim, aí a gente tem uma relação de conforto com a comida, né? Sim. Às vezes você quer, eu quero só um chocolatinho, eu quero só um docinho. Eu tenho uma sorte que eu não gosto muito de doce. Eu não sou uma pessoa assim que, nossa, adoro, tipo, preciso. Eu como, óbvio, né? Mas assim, não é o que me pega. O que me pega mesmo é a bebida. Eu adoro um vinhozinho, uma cervejinha. Ali que tá o meu escorregão, sabe? Meu calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem um, né? Calcanhar. O doce eu troco. Eu troco um pedaço de bolo por uma taça de vinho, assim, ó, de olhos fechados. Nem preciso. Agora, o meu problema mesmo, e também com as quantidades, né? Então, e aí quando eu comecei agora, né, nesse começo de ano aí que eu tô com acompanhamento, até tô dando um ghosting na minha Nutri, que eu não consegui voltar direito pro plano. Ela me pergunta toda segunda-feira como é que tá indo. Eu levo uns 3 dias para responder. Deixa eu me colocar pra em ordem. vocês verem como é difícil. Não é fácil, porque assim, aí você pensa, porque tem todo um planejamento, né? Por mais que não seja nada assim, você no plano alimentar, via de regra, não tem nada de extraordinário. Nenhum ingrediente maluco, nada que seja, né, o elixir da vida e tal. São coisas básicas. Só que, para você comer certinho, você tem que ter uma organização. Sim. Isso que você falou. E isso começa em saber o que você vai comprar, saber o que você vai fazer. Se você não sabe cozinhar, e aí? Você não tem alguém que faça? Então, eu acho que passa também por... A gente está falando de hábitos, né? Mas eu acho que é até uma questão maior, assim, porque com a facilidade, eu acho, de você ter tudo meio pronto, como você estava falando, as pessoas não questionam, assim, poxa, será que não seria legal eu aprender a cozinhar? Será que não seria legal eu aprender a preparar a minha comida de uma forma um pouco mais saudável? O que será que o restaurante está colocando nessa comida que está chegando pronta na minha casa? Será que ele usa um óleo de boa qualidade? Sabe? Esses questionamentos, assim. Mas eu acho que as pessoas não têm nem noção dos ingredientes, assim. Não sei, sabe? A sensação que eu tenho é um pouco por aí, assim. Sim, a gente não tem essa percepção, né? Existe aquele movimento Mindful Eating, que a gente tenha comer com atenção plena, né? Vamos simplificar assim. Então o que acontece? É você saber de onde vem o alimento, do que você está alimentando o teu corpo, é colocar coisa boa dentro do corpo, é sentar para comer, né? É fazer uma refeição com calma, né? É apreciar, é sentir o sabor. Hoje em dia a gente vê que as pessoas comem em pé, no celular, muito rápido, não mastigam. E assim, são coisas básicas que ajudam também nesse comportamento alimentar, né? É claro que tudo é cercado de emoção, de sentimento, mas a gente tem que aprender a desacelerar, né? E principalmente assim, né, já que a gente está falando em relação à comida, a gente tem que desacelerar em relação à comida. Colocar uma mesa bonita, sentir aquele alimento na boca antes de, né, mastigar bem. Eu tenho um truque com os meus pacientes, porque a maioria não consegue, mastiga nas 2 primeiras vezes e depois engolindo rápido, né? Não tem, né? Porque até é chato, né? Ficar ali, vou mastigar. Sim, né? é verdade. Então eu peço para eles comerem com um garfinho pequeno. Olha que legal. Ao invés do grande. Por quê? Porque ele vai colocar uma quantidade menor na boca. Só que como o hábito de a mastigação é mais ou menos automática, então mesmo que ele mastigue pouco, a quantidade de alimento é menor. Entendi. Né? Alguns ficam nervosos. Imagino, né? Mexeu. Alguns, mas funciona. Você acaba se alimentando de uma forma... você acaba se alimentando devagar. Sim. Né? E consegue ter mais saciedade. Porque aí demora mais para... Quando você come rápido, você não presta atenção no sinal do teu corpo de que você está cheia. Sim. Você só acaba de comer e fala assim, meu Deus do céu, ai meu Deus, eu não devia ter comido. Porque não dá Comi tempo. demais. Não dá tempo de o cérebro processar tudo aquilo. Então quando você come devagar, assim, com a técnica do garfinho, você vai desacelerando. E aí vai chegar uma hora que você fala assim, meu Deus, mas é muita coisa no meu prato. Você comeu devagar, você sentiu o gosto. E isso é importante, né? Outra dica que eu dou, por exemplo, e come, vai ali e repete o prato. Não, então faz assim, você come,
levanta, fica uns 5 minutinhos assim pela casa, vai fazer outra coisa e depois volta a sentar na mesa e vê, realmente eu quero comer? Às vezes é só um hábito, né? Às vezes é só um hábito de repetir, de não prestar atenção. Né? Você tem que ser especialista no seu corpo. Né? Você pode ir no melhor médico, psicóloga, nutricionista, mas se você não for especialista em você, ninguém sabe mais do que você sente, daquilo que você está passando, para poder cuidar de você. Sim. Né? Você precisa de apoio. Sim. Mas só você tem que sentir, opa, não estou bem, não estou legal, nossa, eu estou muito ansiosa, por que está acontecendo isso? Estou nervosa, estou triste. A gente tem que lidar também, aprender a lidar com sentimentos desagradáveis. Sim. Faz parte. Exato, Não, é bem isso mesmo, assim, você falando, eu fiquei pensando, né? Um tempo atrás eu li um post, eu acho que era de algum personal, assim, que eu sigo, ele falava assim, que o problema das pessoas hoje em dia é que elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E é pouco isso, né? A gente tem uma parte muito grande, né? Porque a gente pode estar com os melhores médicos, os melhores apoios, mas se a gente não fizer a nossa parte, e eu acho que essa é a parte mais difícil, a gente fazer a nossa parte. Assumir que a gente precisa fazer a parte, não né? Eu acho que essa é a parte mais difícil de todas, assim, né? É porque, teoricamente, assim, é fácil você ir num endócrino, fácil entre muitas aspas, né? Vamos fazer um recorte aí, mas é fácil, entre muitas aspas, né, você ter acesso a uma nutricionista, mas você pegar o que a nutricionista traz para você e você realmente colocar isso em prática, o endócrino ele já entra mais por uma outra linha, né? Sim. Mas de qualquer forma também, né, ele encaminha você para uma nutri, se for o caso. Mas eu lembro que teve uma época, logo que eu comecei a ter esses sintomas de menopausa e tal, eu ia numa nutricionista. Acabei ficando amiga dela. Porque eu chegava lá, ela virou meio psicóloga, assim, porque eu não conseguia, mas porque aí depois, assim, eu entendi que eu não estava conseguindo processar direito. Então, é uma profissional maravilhosa, assim, mas eu não estava conseguindo processar o que ela estava me dizendo. Sim. Sabe? Eu não conseguia. Eu pegava lá o plano do mês, eu não conseguia fazer nada. Eu olhava assim, botava na gavetinha, botava na gaveta e fazia bioimpedância e tal. Eu não conseguia evoluir porque a minha cabeça não estava boa, sabe? Assim, eu tinha assim nítido só que eu estava tentando. Só que assim, eu pensei, não, eu preciso consertar minha cabeça. Sim. Né? Porque Não, eu ia falar só porque às vezes a gente pensa, né, que tipo, a gente quer começar dessas mudanças muito grandes, mas a nossa cabeça não tá boa, né? E eu acho, hoje assim, eu tenho, pelo menos para mim, né? Para mim, assim, cara, meu processo de emagrecimento é, sei lá, 80% tá com a cabeça boa e 20% o resto. Sim, exatamente. Por exemplo, no consultório sempre chega, né? Pessoas que querem ser emagrecidas, eu falo, isso não é por aí, não vai dar certo o negócio, né? Porque a pessoa precisa assumir a parte dela. Né? Não adianta você vir para fazer esse acompanhamento para mudança de hábitos, né? Para cuidar das suas emoções, se você não está disposto também a abrir mão de algumas coisas. Né? Até às vezes, né, as pessoas que eu acompanho, às vezes, muito obrigado, você, né, eu mudei. Não fui eu. Foi você. Foi você que fez. Você fez a sua parte. Sim. Né? Então é muito importante que a gente assuma também essa parte do processo. É muito importante, senão o tratamento não vai dar certo. Sim. Né? E aí as pessoas elas acabam tentando se isentar dessa responsabilidade. Né? E colocam no profissional. Sim. Né? Então assim, não, eu fui lá. Não deu certo. Fulano não era bom, não deu certo, não deu. Mas as pessoas não estão dispostas, elas querem um milagre, assim, pronto. Me emagrece, eu tô aqui, né? Outra coisa que eu vejo também bem importante, a gente tem que cuidar primeiro da saúde mental para depois emagrecer. Então isso é fundamental mesmo. Eu friso muito com os meus pacientes isso. Não adianta, por exemplo, uma pessoa com depressão chegar no consultório e pedir para emagrecer antes de tratar a depressão. Sim. Ela não vai conseguir, porque é mais uma carga para ela. Vai ser mais um fator depressor, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa está lá passando por uma depressão, tá
tá triste, não consegue sair de casa, não consegue, tá com problema no relacionamento. E aí ela chega, não, porque eu quero emagrecer. Como se emagrecer fosse a solução para todos aqueles problemas que ela está passando. E não é. Então, assim, como é que ela vai dar conta, além de todos os problemas que ela está passando, cuidar também do emagrecimento, que, como a gente falou, envolve um monte de coisa. Sim. Ela não vai, infelizmente, ela não vai conseguir. Sim. Né? Ela até pode conseguir depois que tratar a saúde mental para o emagrecimento. Sim. Aí sim. É muito difícil, né? Você estar com a saúde mental comprometida e conseguir, né? É muito difícil mesmo. Eu percebo, assim, eu tenho muito claro isso na minha cabeça, assim, que realmente você ter é o primeiro passo, né? Sim. Porque daí o resto, que também né? O resto você vai conseguindo encaixar. Se você tem uma visão clara, né? Sim. Assim, e realmente é uma construção. E a gente tem que admitir, às vezes, que a gente não está bem. Né? Eu, assim, pela primeira vez na vida, porque eu era bem louca, assim. Agora vou emagrecer, vou parar de comer carne. Aí fiquei 10 anos vegetariana. Sabe? Assim, eu era bem louca. Né? Eu falava assim, quando era mais nova, eu morro, mas morro magra. Sabe? Eu falava umas besteiras, assim, mas eu era tão focada nisso que, assim, a minha vida era sobre isso. Claro, trabalhava, estudava, tinha as minhas coisas, mas, assim, estar magra era a parte mais importante da minha vida. Como se fosse resolver todo Exatamente. O resto. Era exatamente isso. Eu achava que estando magra, o resto ia se encaixando. E não é isso, né? E daí eu, enfim, levei muito tempo, assim, até cair essa minha ficha, que não é bem assim. E a gente vai Foram anos, né? E eu lembro até hoje, assim, que quando eu conseguia lá ficar com o peso que eu achava que era meu peso, né, ideal e tal. E eu falei, não, agora beleza, agora eu tô liberada para ser feliz, né? Consegui conquistar o corpo que eu queria. Gente, foi a época que eu tava pior. Assim, pior da cabeça, sabe? Eu tava, nossa, num estado, assim, que... Não só por causa disso, mas por tudo, sabe? Daí eu comecei a me questionar. E daí, quando eu engordei e perdi esse controle, que eu entrei na menopausa, eu não vou dizer que foi bom, porque não, né, ninguém vai dizer que isso é bom. Mas, pra mim, foi uma forma de eu ter que me aceitar. Agora você vai ter que se aceitar. Agora você engordou, agora você vai ter que viver com isso aí. Né? Você vai ter que lidar com isso, e para mim foi libertador, né? Eu até hoje, assim, libertador no sentido de que hoje eu já não me cobro tanto. Claro que, né? Tipo, ninguém, eu tenho 1,60 m, tava pesando quase 80 quilos, então ninguém, né? Não vou dizer que isso é bonito, legal para né? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que foi uma forma de eu olhar e falar assim, nossa, olha, eu não preciso ser magra para ser feliz, né? Eu acho que uma coisa não está ligada à outra. Eu preciso aprender a ser feliz fora desse negócio aqui. Eu preciso aprender a ser feliz em outros campos da minha vida. Sim. E aí o resto é consequência. Mas foi, assim, uma mudança muito grande, né? Foi doído, assim, né? Não foi algo assim que... Mas no fundo, hoje eu acho que eu tô mais... Hoje eu acho que eu sou mais amorosa comigo nesse aspecto, sabe? Gentil. Né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Pena que a gente aprende tarde, né? Eu ia falar justamente isso, né? A gente aprende a se aceitar por causa de um amadurecimento. E o amadurecimento leva tempo. Exato. Né? Então, pena, né? Eu queria ter essa cabeça lá com 20 anos. Sim, porque assim, é todo um processo para você chegar e falar assim, ok, né? Eu sou assim. Eu funciono dessa maneira. Sim. Né? Eu sou capaz disso, não sou capaz daquilo, porque a gente também tem que aceitar as nossas limitações. As nossas limitações. Mas tudo isso, o processo de emagrecimento, ele demanda um amadurecimento. Né? Sim. Para poder chegar e falar, não, pronto, agora eu vou fazer o que tem que ser feito. Não significa também que a gente vai ser 100%, não, né? Não. Eu acho que significa... Então, mas eu acho que significa que a gente consegue não ser 100% e não desistir depois. Eu acho, entendeu? Acho que assim, a gente se perdoa, tipo, tá. Exatamente. A gente se perdoa, a gente não se sente frustrado por não conseguir 100%. Né? A gente sabe que a gente não vai ser perfeito, né, o tempo inteiro. Até porque todo esse comportamento alimentar, ela... envolve tudo, né? Então, e são coisas que a gente faz ao longo de uma vida inteira, né? É uma vida inteira você tratando aquele assunto de uma determinada maneira, né? Mas eu percebo, assim, que a gente tem
E é uma coisa muito difícil, assim, por exemplo, quando você é adolescente, por exemplo, assim, igual eu, né, que fui gordinha ali no final da infância, começo da adolescência, é um momento muito delicado, né? E eu percebo, assim, hoje, convivendo com outros adolescentes e tal, quem passa por essa situação ali fica meio perdido, né? E eu não sei, assim, até que ponto que os pais estão preparados e até que ponto que eles conseguem fazer alguma coisa efetiva, né? Porque, assim, por exemplo, você pega lá, um adolescente como eu não comia quase nada. Eu não comia quase nada, assim, não no sentido de quantidade, mas assim, de tipos de coisas que eu comia naquela época. Eu comia pouquíssimas coisas, eu não comia quase nenhuma fruta, não comia quase nenhuma verdura. Praticamente eu comia peito de frango e cenoura, assim. Então, como que a gente consegue lidar, assim, né? Porque isso é uma coisa, é uma construção, esse comportamento alimentar é uma coisa que a gente constrói desde criancinha, né? Sim, exatamente. É como você falou, né? Eu acho que as famílias não estão preparadas, né? Por isso que no caso de adolescente, quando você faz um acompanhamento, os pais têm que participar do processo, né? Não tem como ficar de fora. Porque principalmente quando são mais pequenos, a gente sabe que quem traz a comida e quem determina o comportamento alimentar e os hábitos da casa são os pais, né? Sim. Mas na adolescência, que claro, a gente sempre tem, né? Os pais não conseguem controlar tanto, é necessário que eles venham e a gente possa orientar para que eles consigam lidar com os transtornos alimentares, enfim, com todo esse acompanhamento de uma forma mais assertiva. Né? Porque muita gente, não, acaba, como é que eu vou te falar? A família às vezes acaba jogando a pá de cal, né? Não, eu ia falar assim, começa a xingar, começa a falar que você tá gordo. Exatamente. Você é preguiçoso, você não vai pra academia. Ixi, minha filha, conheço essa história. Exatamente. Ou seja, quando a família deveria ser o ponto de apoio, porque lá fora o mundo já é cruel. Sim, ela é mais cruel que o resto, né? Ela é mais cruel que o resto. Então, como que a pessoa... Aonde está a segurança dessa pessoa, né? Para onde ela pode correr? Tipo assim, chama de gordo, mas está comprando chocolate, né? Exatamente. Aí tem Fala todo... Não, isso é uma coisa assim que eu sempre falo, né? Eu sempre penso, eu falo, gente, não dá, né? Mas é difícil, né? Porque assim, se você pega, por exemplo, assim... hoje, né, que a gente não tem quase tempo de fazer nada, ou às vezes também não consegue fazer. Ontem eu fui fazer uma carne, falei, comprei uma carne e falei, vou fazer uma carne de panela. Gente, eu fui dormir quase 11 horas fazendo a carne de panela, entendeu? Aí eu falo, gente, aí eu tava morta de cansada, eu nem lavei as panelas. Sim. Deixei para lavar, eu deixei pro meu marido lavar, porque eu falei, gente, eu tava podre de cansada. Aí eu fico pensando, imagina uma pessoa que tem uma família grande, que precisa fazer para todo mundo. Então, realmente, é um desafio. Você se alimentar bem e ter uma vida saudável é um desafio, né? Porque isso não envolve só a comida, né? Não. Envolve um monte de coisa em torno, né? Vários fatores, né? A gente tocou no assunto de família. Um dos grandes sabotadores do emagrecimento é justamente isso. Usar a comida como padrão de afeto nas famílias. Isso é verdade. Né? Então, por exemplo, você vai almoçar na casa da mãe ou da avó. Nossa, você não vai comer o bolinho que a avó fez? Claro, você já fica com aquele sentimento de culpa. Meu Deus, eu não comi como o bolo. Que eu não posso comer o bolo da avó? E aí, você não come só uma fatia, porque a avó tá ali olhando. E se você comer uma fatia só, ela vai achar que você não gostou. É desfeita. É desfeita, exatamente. Então, a família usa muito isso, a comida como padrão de afeto, né? Olha, eu fiz aquele pudim que você gosta, por exemplo. Como é que você não vai comer o pudim se a pessoa preparou o pudim para você? Né? Então, esse é um dos sabotadores, né, dentro do processo, né? E a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. Sim, não, é bem isso mesmo. E a gente socializa muito, né, com comida. Agora, recente, a minha irmã estava aí, né? Que mora na França. Então, daí, assim, você quer levar a pessoa, né? Você quer fazer... vamos comer coisa que eu quase nunca como. Pizza, meu Deus do céu. É tipo assim, uma vez na vida, outra na morte, que eu não gosto muito, assim.
Mas aí você vai, vamos lá, você entra né, tipo, vai estar todo mundo comendo pizza e eu vou comer outra coisa chata do rolê, né? Sim. Então aí você vai abrindo exceções, assim. E eu acho que o grande lance é não ficar com tanto peso na consciência. Do tipo, comi pizza e daí? Aí agora? Por exemplo, quinta-feira agora eu tenho um jantar com as minhas amigas, que é um jantar harmonizado. Né? Como é que eu não vou harmonizar? Como é que eu não vou harmonizar? Com esse jantar. Entendeu? Eu não vou no jantar? Tipo, rola um, assim, sabe, tipo, como é que eu posso dizer? Como é que não é um dilema? Rola um dilema, né? Porque você fala, não vou estar com as minhas amigas. Como é que eu vou chegar nas minhas amigas no jantar com um pratinho lá, com minhas coisinhas? Como que a gente se coloca, né? Assim, você tem alguma dica? É o senso do pertencimento, né? A gente quer pertencer àquele grupo. E quando a gente foge um pouco disso, parece que a gente não está mais pertencendo àquele grupo de pessoas que está harmonizando. Então. Né? Parece que a gente fica à parte. Ninguém quer ficar à parte. Né? Então. Os dias que tem que curtir, curta. Curta sem culpa. Sem ficar pensando, meu Deus do céu, como é que... No outro dia você continua. Volta, né? Não precisa fazer nada, compensar nada, né? Não usar aquela compensação. Jejum, agora eu vou para academia, agora eu vou ficar 3 horas. Não precisa. No outro dia você continua a vida normal. Até porque você não vai sair com as suas amigas todos os dias. É diferente se você, todo dia eu tenho um evento à noite, né? Então já é mais complicado. Aí você vai ter que escolher, você vai ter que... Então, isso era uma coisa também que eu tinha muito, assim, depois que... antes da pandemia e depois que voltou, né? Por exemplo, em evento social. Aí, lógico, sempre tem docinho, sempre tem umas coisas gostosas, umas coisas diferentes, assim. Eu adoro provar, eu gosto de comer, eu sou uma pessoa que gosta de comer. E aí eu ficava assim, gente, eu não vou comer. Não vou provar. Meu Deus. Aí eu fiquei pensando, gente, não é... Eu tenho que mudar essa cabeça. Sabe? Essa mentalidade de que eu tenho que aproveitar tudo como se não houvesse amanhã. Exatamente. Se for uma coisinha diferente, que você nunca comeu, ok, vou experimentar um pedaço. Mas, assim, é bem isso. A gente faz tem aquele pensamento, meu Deus, e se acabar? Né? E se eu nunca mais provar isso? E se eu nunca mais comer isso aqui? Aí a gente come, né? Porque a gente tem a tendência a armazenar. Em casa também, a gente armazena. Sim. Porque a gente acha que vai vir o fim do mundo. É verdade, Né? E hoje é tão fácil. Né? É tão fácil você, né, ir lá, se alimentar, mas a gente faz estoque, a gente fica com medo que amanhã não tenha mais. E esse pensamento acaba criando um exagero. Né? Então eu vou comer até não poder mais, porque eu não sei mais quando é que eu vou ter essa comida. Né? E hoje em dia a gente encontra, é muito mais fácil, né? Um tempo atrás a gente não encontrava tanta coisa. É verdade. Mas hoje em dia está tudo tão fácil, se eu quiser de novo... Outro dia eu vou lá e como. Na verdade, você vai até esquecer depois então, daquela comida. É bem isso. Né? São escolhas. Né? Então, a gente tem que aprender a equilibrar. Mas é uma mudança de mentalidade mesmo, assim, né? De você falar, não, tudo bem, entender. Tudo bem não comer um doce de cada. Exatamente, tudo bem. Vai morrer se eu comer um doce de cada. Mas é interessante isso, mas a minha cabeça realmente, assim, eu estava numa fase assim que eu estava muito nessa, assim, de meu Deus, assim, eu preciso comer, porque senão, sabe Deus, eu vou comer, sabe? Eu estava com uns pensamentos muito malucos, assim. E aí, mas eu acho que é um pouco do fruto dessa ansiedade mesmo, né, que a gente tem, assim, de tudo que aconteceu. E na pandemia, acho que muitas pessoas também tiveram, né, assim, acho que ganharam peso por conta de tudo que passaram, né? E a gente teve muita situação, né? Foi muito triste. Foi. Né? Então, as pessoas aumentou, né? Ansiedade, depressão, todos esses casos, né? Muitas pessoas lidando com o luto. Então, né? Teve ali como é que eu vou dizer? Muitas emoções muito fortes, né? E que a gente não tinha opção a não ser... Não tinha muita opção a não ser comer. É verdade. Porque a gente estava em casa. Né? E aí o que você ia fazer? Tudo bem, você podia aprender um curso, você podia fazer outra coisa, mas o principal era comer. Todo mundo aprendeu a fazer pão, bolo.
prato diferente, foi tudo, né? Mas girava, né, sei lá, 70% em torno da comida. Verdade. Né? Então as pessoas acabaram usando a comida para tentar regular a emoção. Uhum. Né? E no fim ficou tudo desregulado. Não adiantou muito, né? Porque realmente não tinha muito como, né? Mas eu lembro, assim, da pandemia, eu comecei a cozinhar bastante, óbvio, porque não tinha, né? Não saía e tal. Então eu estava cozinhando mais em casa. Mas aí o que acontecia nessa fase? Assim, meu marido tem 2 filhos, né? E aí eu acabava, em vez de fazer as coisas para mim, eu fazia coisas que todo mundo comesse. E assim, né, tipo, criança tem um outro paladar, né? Então eu acabava, tipo, ficando com preguiça de fazer, tipo, alguma coisa para mim e fazer para eles, e fazia para todo mundo e comia. E aí também, agora eu tenho que entender que, assim, eu não posso comer a mesma comida. Sim. Né? Até posso, mas em quantidades pequenas, tal, né? Então, mas eu não posso comer estrogonofe todo dia. Não posso comer coisas assim, tipo, cheias de molho todo dia. E não é só por causa do emagrecimento. Não, porque é saudável, né? Exato, por outras questões mesmo. Mas é difícil, porque daí às vezes eu me sinto culpada, do tipo, então, mas eu vou fazer coisa para mim, porque daí eu também não consigo fazer para todo mundo, porque eu não tenho tempo. Sim. Então, você vê, né, como a gente sempre tá andando numa corda bamba, assim, né? Sempre tem né, sempre tem uma voz. Né? Sempre. Aquela voz não sai, é sempre aquela voz, meu Deus, e agora o que eu faço? Será que eu faço para todo mundo? Mas fulano não vai gostar, e a gente se preocupa, né? Claro, com certeza. A gente faz justamente para a família. Né? E a gente quer que todo mundo participe, principalmente naquela época parece que faz tanto tempo, mas durante a pandemia, que a gente precisava de acolhimento, então. a gente precisava de amor, a gente precisava de carinho, a gente precisava entender o que estava acontecendo. É verdade. Então foi uns 2 anos ali à parte, né? E daí depois, quando mudou, assim, voltou, realmente, aí nesse último ano eu falei, não, agora eu vou focar no que eu preciso comer, daí quem quiser comer comigo, coma. Lamento, já tão grande agora, tipo, lamento, né? Mas eu sei que é difícil, porque eu também, quando era criança, adolescente, também não comia quase nada, assim, comia só, adorava besteira, McDonald's, essas coisas aradas, né? Então não dá nem para julgar, porque, né, eu acho que o paladar é uma coisa também que vai evoluindo com o tempo, né? A gente vai fazendo escolhas, a gente vai tendo essa percepção, é a questão que a gente falou do amadurecimento, né? Então, pra gente você falou, a gente estava falando, toda vez que alguém vem aqui e fala, 1 hora de entrevista, eu falei, gente, 1 hora você vai ver, não vai passar, você não vai nem ver. E já passou? Quase. Então, estamos quase chegando no fim aqui, ó. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, quais conselhos que você daria para quem está começando hoje a mudar os seus hábitos, visando emagrecimento? Então, acho que a primeira coisa é estabelecer micropassos, né? Micromovimentos. Gente, tem bastante livro que fala dessa questão dos microhábitos, hábitos atômicos, assim. Então, são coisas pequenininhas. Eu acho que a gente tem que começar pequeno, né? É a mesma coisa você percorrer uma estrada, né? Você não vê o teu destino. Você vai aos poucos, você vai caminhando ou andando de carro até chegar lá. Então, assim, é como o emagrecimento. Você não vê, né, como é que você vai ficar lá na frente. Mas se você precisar fazer, se você fizer o que tem que ser feito, todo dia um pouquinho, 1 hora vai, né? Então, eu acho que micromovimentos, né, cuidar desses, né? Comece tomando a água, caminhando 30 minutos, pode ser 30 minutos por semana, né? Então, se comprometa com isso. Parece fácil, mas não é. É o que eu falo, não é fácil nem tomar água, gente. Por quê? Porque para tomar água, você precisa lembrar de trazer a garrafinha, você precisa lembrar de encher a garrafinha, você precisa, né, estar com a garrafinha vendo para lembrar de tomar água. Então, assim, cada passinho que a gente dá, que a gente acha que é pouco, é muita coisa. Segundo, persistência. Acho que, né, não dá para desistir. Não é um processo fácil, mas ele é possível. Quando você cria novos hábitos, você acaba incorporando isso no teu dia a dia e depois não fica mais sofrido, né? Porque aí você faz, é como dirigir, né? Primeiro dia que você vai lá, dirige,
Meu Deus, tem que passar marcha, tem que colocar o cinto, tem que... Você tem que pensar em tudo, A gente né? pensa em tudo. Hoje em dia, a gente entra no carro, a gente chega no lugar, a gente, meu Deus do céu. Como é que eu vim parar aqui, Como né? é que eu vim parar aqui, meu Deus? Como é que eu passei naquela lombada? Quanto será? Tudo no automático. No automático. Então, é a mesma coisa. Você vai criando hábitos para virar o automático. Claro que sair do piloto automático em que você se encontra hoje é difícil. Sim. Mas depois a coisa vai fluindo. E terceiro, eu acho que é aquilo que eu já falei de ser especialista em você. Você tem que ser especialista em você, no teu corpo, nos teus sentimentos. Aprender a falar o que está machucando, o que está doendo, né? Porque só você sabe como é que você funciona. Só você... Ninguém cabe numa receita. Né? Não dá para prescrever ali, fulano, você vai fazer isso ou aqui, né? Ou às 3 horas você vai fazer isso aqui. Não dá. A gente sabe, a gente tem que aprender a se escutar. Sim. Eu acho que isso é o mais importante. Ai, que legal, não? E é bem isso, gente. A gente tem que realmente tentar não dar muito ouvido para soluções mágicas, né? Porque mágica não existe. Eu acho que em nenhum âmbito da vida, né? O que é muito fácil, o que é muito rápido, são coisas assim, e a gente tende a querer solucionar rápido, né? As coisas que às vezes não, a gente só tampa o sol com a peneira. Sim, o que vem rápido também vai rápido, né? É verdade, é verdade. Tem um efeito rebote muito grande. Verdade. Então, Adri, muito obrigada, viu? Adorei conversar com você. Nossa, foi um bate-papo maravilhoso. Tô cheia de ideias aqui. Você vai comer com garfinho? Eu vou comer com garfinho, no pratinho pequenininho. Vou responder a Nutri. Exatamente. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz em participar. Que bom, que bom. Eu agradeço de coração. Obrigada. Então é isso, gente. Mais um episódio do Ficar Bem aos 40 entregue para vocês. Agora a gente vai dar um tempinho. A primeira temporada termina hoje e a gente volta em breve com novidades. É isso aí, gente. Um abraço.